Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente, que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Amém? Podem tomar assento. Oséias, profeta do Velho Testamento, dentro da teologia denominado menor, não por causa da sua obra ser pequena, mas da quantidade de profecias, assim os estudiosos o colocaram nesta lista de os profetas menores, que teve a sua profecia dirigida ao reino do norte, reino de Israel, ao reino que foi dividido, né? Ficou o reino do sul com Jerusalém e a tribo de Judá, a tribo de Levi e mais uma tribo lá acompanhando o reino do sul, e 10 tribos ficaram tendo Samaria como capital, e esse reino do norte foi o primeiro reino a se desviar de maneira nacional dos caminhos de Deus. Todo o povo de Israel se rebelou contra Deus e se voltaram contra Deus, e houve profetas que se levantaram para tentar trazer esse povo de volta para Deus. E um desses profetas foi o profeta Oséias. O livro dele, de 14 capítulos, é um livro onde se tem bastante exortação, bastante ameaças, mas o capítulo 14, ele termina trazendo uma bênção, ele termina trazendo uma esperança, ele termina de uma maneira que parece que contradiz o livro todo, porque ele termina de uma maneira, assim, otimista. Ele termina com uma fé tremenda, acreditando que Deus vai mudar o panorama e que Deus vai abençoar grandemente essa nação. Porque na realidade os profetas se levantaram com suas profecias duras, com as suas profecias de ameaças. Mas o objetivo não era destruir o povo, o objetivo era trazer eles de volta para Deus. E o próprio Deus tem esse objetivo. Quando Deus vem e usa um pouco do peso da sua mão, não é para nos matar, não é para nos destruir, é para nos trazer para perto de si. Você que é leitor da Bíblia, você já leu em Hebreus lá, né? Que qual é o pai que não corrige ao filho a quem ama? Se os nossos pais nos corrigem segundo o seu bem entender, para o nosso bem, que dirá o Pai de todos, que é Deus, o nosso Pai que é perfeito? Ele também nos corrige para o nosso bem.
E toda correção, a princípio, não traz alegria, traz tristeza. Mas depois de colocar essa correção em prática, aí nós nos voltamos e falamos, Deus estava certo. Deus estava correto na maneira que Ele me tratou. Nós não entendemos no momento, mas adiante nós vamos compreender e entender e dizer, Deus está correto. E aqui então nós estamos diante de um capítulo de bênção, um capítulo de promessa, um capítulo de esperança. E você começa a ler esse capítulo aqui, e a primeira coisa que me chama a atenção, uma coisa simples, é o nome que ele se dirige ao povo. Ele se dirige ao povo no capítulo 1 dizendo Israel. Israel, o que significa Israel? Israel é o nome de um homem patriarca, que a princípio não se chamava Israel, que a princípio se chamava Jacó, mas teve o nome mudado para Israel por uma ocasião de um acontecimento, quando ele se encontra com um anjo, e esse anjo não era um anjo comum, era uma teofania, esse anjo era o próprio Deus, e esse homem chamado Jacó entra em luta com Deus, e tem o nome mudado para Israel, que significa como o príncipe lutasse com Deus, ou simplesmente aquele que luta com Deus. E nesse mesmo capítulo aqui, um pouco mais adiante no versículo 8, esse mesmo povo é chamado de Efraim. Interessante, vamos meditar um pouco. Mas esse povo não chama Israel, por que agora chama Efraim? E você vai buscar na história do Velho Testamento e vai ver da onde vem essa palavra Efraim. Quem é Efraim no Velho Testamento? Efraim é neto de Israel. Efraim é neto do filho de Israel, chamado José. José foi vendido para o Egito, vocês sabem da história. E ali esteve como escravo, esteve como prisioneiro, e como prisioneiro ele interpretou sonhos, ele era um homem reto, sofrendo injustamente dentro da prisão, e ele sai da prisão por intermédio de Faraó, por interpretar o sonho de Faraó, ele sai da prisão, vai para o trono governar o Egito, e Faraó lhe deu uma esposa. Olha só, o prisioneiro, que era prisioneiro injustamente, que sofreu injustamente, agora sai da prisão e constitui família, e nessa constituição dessa família, nasce-lhe o primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés. Que significa? Aquele que me faz esquecer. José olhou para o nascimento do filho e disse, olha, Deus me fez esquecer de todas as minhas tribulações. Deus acabou de me tirar da cadeia e em um ano e pouco, Ele me fez esquecer de toda a tribulação, de toda angústia em terra estrangeira. Deus me fez esquecer de toda a minha tribulação. Deus é o Deus que consola. Manassés, aquele que consola. Sabe? Então fica assim, igreja. Aquele que luta com Deus terá o consolo de Deus. Aquele que luta ao lado de Deus, aquele que luta com Deus, terá o consolo de Deus. Você já leu lá em Apocalipse? Será enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro tem direito de entrar na cidade pelas portas, e lá na cidade, na Nova Jerusalém, será enxugado todas as lágrimas, todo esquecimento, todo sofrimento vai fazer parte do passado e vai ser só alegria, porque Deus consola aquele que luta com Ele. Luta contra o pecado, luta contra o mundo, luta contra o diabo, luta contra as injustiças, luta contra tudo e pela fé recebe consolo. Mas não parou aí. José teve outro filho e agora ele olha para esse filho e coloca o nome nele de Efraim. E diz assim, Deus me fez próspero, Deus me fez frutificar.
Então o nome Efraim, numa tradução simples, significa duplamente abençoado, duplamente próspero. Me fez frutificar. Então fica assim. Israel, você luta com Deus. Você é consolado. E você vai ser duplamente frutífero. O teu trabalho vai dar resultado. Parece que não está produzindo nada. Trabalha e só pedra, só suor, só espinho, só angústia, só lágrimas. Olha, eu prego o evangelho simples, prego a verdade e não frutifica, não dá resultado. Olha, ninguém vem, ninguém ajunta, ninguém quer saber da verdade, mas Deus está te chamando de Efraim, está te chamando e dizendo que você vai ser duplamente abençoado. Em terra estranha, em terra estrangeira, lá na terra da tua aflição, lá em pleno Egito, aonde você foi massacrado, aonde você foi humilhado, aonde te jogaram injustamente no cárcere, Deus olha para você e diz, você que luta com Deus, você recebe o meu consolo e recebe a minha bênção, e o teu serviço não é vão, o teu serviço não é vão no Senhor. E agora, depois de trazer esse algo de início, eu vou entrar mais detalhadamente no texto. O texto diz assim, converte-te. Ponto 1, conversão. Você que luta com Deus, você que está sendo consolado por Deus, você que tem as promessas de Deus, não se esqueça que cada dia nós temos que nos voltar nessa palavra simples, conversão. Nós temos que nos arrepender cada dia. Presta atenção no que ele diz aqui, olha, porque pelos teus pecados tens caído. Israel, você lutou com Deus tão bem. Você teve um início tão bom na minha presença. Mas o pecado te enganou. O pecado te colocou num lugar perigoso. Olhe para o escritor aos Hebreus, capítulo 12. Lá ele fala assim, olha, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha que nós estamos rodeados? A nuvem de testemunhas do capítulo 11, aqueles heróis da fé. Aqueles homens que deram a sua vida por essa fé. Que foram fiéis até a morte, foram assassinados, foram perseguidos. Nós estamos rodeados desses homens que venceram pela fé. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que temos o fundamento na mão. Nós temos algo fundamentado nas Escrituras e não é mentira, é verdade. Ninguém morre por uma mentira, mas pela verdade do Evangelho, pessoas morreram. Pessoas deram a vida. E agora nós somos advertidos, nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas. Aí ele emenda dizendo assim, olha, vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha, enquanto estamos aqui, o pecado não nos abandona. A tentação não nos abandona. O diabo está levantando dia e noite contra nós, colocando empecilho, colocando ofertas, colocando pratos, colocando sugestões. As tentações vêm sobre nós, mas nós somos advertidos. Converte-te, muda o teu pensamento, vence a tentação, vence a crise, vence as palavras negativas. A irmã veio aqui na frente e diz assim, olha, me olharam na minha cara e me disseram, você tem jeito de macumbeira, você não tem jeito de crente, você tem jeito de gente que não presta, você é isso, você é aquilo, mas você tem que olhar para todas essas afrontas e dizer assim, eu olho para o autor e consumador da fé, o meu Senhor Jesus Cristo, que sendo perfeito foi chamado de endemoniado, que sendo perfeito foi lhe atribuído que ele estava fazendo milagres pelo poder do diabo. Eu olho para ele,
Eu olho para as aflições dele. Eu olho para ele e vejo que ele foi o maior injustiçado na terra. E tenho forças para prosseguir vencendo as injustiças, porque o meu Senhor, sendo dono de tudo, foi injustiçado, não abriu a boca, não levantou a mão para ninguém e prosseguiu adiante. E é esse que nós somos chamados a imitar. Converte-te, ó Israel. Você tem sido vencido pelo pecado. Sabe que essa mensagem do pecado, né, dentro da teologia, né, chamada de harmatologia, né, é uma doutrina que saiu de moda. É feia essa palavra pecado. Olha, os psicólogos dizem, né, que nós não devemos usar essa palavra porque traz uma sensação de culpa e ingessa as pessoas e traz uma sensação de culpa. A gente deve evitar essa palavra. Não, ninguém é ruim, não, ninguém vive no pecado, não. Mas a Bíblia de Gênesis a Apocalipse adverte sobre a possibilidade do pecado, fala sobre o pecado de Adão, fala sobre o pecado de todos e não encobre, e fala claramente, nós temos que nos converter. Nós temos que mudar de atitude. O que é conversão? Mudar de rumo. O que é conversão? Perceber que o caminho que estava indo estava errado e dar uma meia volta completa e seguir em direção contrária. E aqui, essa palavra é dirigida a quem? Aos crentes. Aqui dentro desse texto aqui é dirigido ao povo de Israel, ao povo de Deus, ao povo da aliança, ao povo que tinha o Velho Testamento na mão, ao povo que tinha as promessas, ao povo que tinha toda a história dos patriarcas, ao povo eleito, ao povo escolhido. Está sendo dirigida uma palavra dizendo: se converte. Quando você lê lá as cartas de Apocalipse, quando é dito assim, olha, eis que estou à porta e bato, não é para o gentio que está sendo falado, não é para o incrédulo, não é para o macumbeiro, é para os crentes, é para a igreja que está sendo anunciada essa palavra, eis que estou à porta e bato. Então nós somos chamados ao arrependimento, dizendo assim, versículo 2, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, diz ele, expulsa toda a iniquidade. Senhor, eu tenho que reconhecer uma coisa, eu tenho que reconhecer que eu estou cercado pelo pecado, que eu tenho pecado e que acima de tudo eu não tenho condições em mim mesmo de vencer o pecado. Eu não tenho forças, eu posso até, como Paulo diz, olha, miserável homem que sou. Eu olho para o bem, aprovo o bem, digo, vou fazer o bem, mas quando eu me coloco a fazer, eu não faço o bem, é o mal que eu faço. Eu tenho que reconhecer que em mim mesmo, como o irmão Luciano leu aqui, sem mim vocês não podem fazer nada, nem se converter. Sem mim, olha, vocês não podem dar um passo sequer. Do lado certo não, vocês só podem caminhar para o abismo. Sem mim vocês não conseguem nada. Então dizer, olha, expulsa, Senhor, a iniquidade. Olhe para a oração do salmista. O salmista, orando sobre o total conhecimento de Deus, ele fala assim, Senhor, expurga-me dos pecados que eu não conheço. Porque muitas das vezes nós cometemos pecado e nem sabemos que estamos pecando. Pecamos por ignorância, mas é pecado. Diante de Deus é pecado. Não tem esse negócio de dizer assim para o juiz, olha, eu matei porque eu não sabia que não podia matar. O juiz se prende do mesmo jeito, rapaz. Ignorância não traz perdão para ninguém. Traz condenação. Você era ignorante. Por que você era ignorante? Porque você não buscou conhecimento, a culpa é sua. Mas olha para a palavra, Senhor, expulsa de mim toda a iniquidade. E como que Deus vai expulsar de mim a iniquidade? Operando pelo Espírito Santo, operando a cruz de Cristo na minha vida, operando a cruz de Cristo na tua vida, operando pelo Espírito Santo na nossa vida, operando a palavra. O irmão Luciano leu aqui, olha, toda vara em mim que dá fruto,
é limpa, vem a palavra e limpa para que ela dê mais fruto ainda. Nós somos limpos pela palavra, nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro, nós somos limpos pela cruz do Calvário. Tem, olha só, coisas espirituais para nós lançarmos mãos e sermos limpos. Expulsa de nós a iniquidade. Expulsa de nós essa vontade de cometer o erro, essa fragilidade, essa carne que é tão falha. A carne é fraca, é verdade, mas o Espírito está pronto. Se você viver em Espírito, você vai caminhar, você vai andar em retidão e vai viver na retidão. Expulsa, Senhor, a iniquidade. Expulsa a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. O que significa isso aqui, ó? Daremos como sacrifício. Aqui nós vamos mexer um pouquinho com ritual. Você sabe que as pessoas se acostumam com o ritual? O povo lá estava acostumado com um ritual de sacrifício. O ritual foi estabelecido por Deus. Mas o pessoal se acostumou com isso. Isso não fazia efeito na vida deles. Eles iam lá, levavam o bezerro, saía de lá, aprontavam uma coisa pior. É aquele negócio, o camarada vem no culto, chega lá fora, faz pior do que o dia anterior. O que é esse camarada? O que esse camarada está vivendo? Está vivendo ritual. Está vindo na igreja só de uma maneira ritual. Acha o cântico bonito. O ritual é bonito. O louvor agora então está ficando melhor. O ritual está melhorando. Só ritual não adianta. Tem que ter conversão, tem que ter mudança. Senhor, sabe o que eu vou fazer agora no culto? Eu vou trazer o sacrifício do meu lábio, o meu louvor verdadeiro. Vou trazer a minha confissão. Vou contar para você o meu pecado. Vou contar a minha falha. Vou contar o meu erro e deixar o meu erro nos teus pés. Deixar a minha falha nos teus pés e vou falar, Senhor, obrigado por aquela oportunidade que o Senhor me deu. Porque se o Senhor me recolhesse assim, eu ia para o inferno. Se o Senhor permitisse que eu morresse assim, eu ia para o inferno, mas agora eu vou te dar o meu louvor verdadeiro. Não é ritual não, viu? Não é aquele ritual que o pastor abre o culto e depois vem a pregação, e depois vem o louvor, e depois vem a bênção apostólica. É só ritual e não tem conversão. Tem que ter conversão, tem que ter sacrifício do lábio, louvor verdadeiro. O profeta do Velho Testamento o profeta Isaías chegou a profetizar assim, olha, afasta de mim tudo isso que vocês estão fazendo, porque me cheira mal. O cântico de vocês está soando no meu ouvido como estralo de espinho. O negócio está feio, para vocês está bonito, mas para mim está feio. Por quê? Porque é só ritual, não tem nada do coração. Não tem nada de espírito meu no meio. Então se converte. Se converte, crente. Vamos nos converter todo dia. Versículo 3. Continua o crente falando para Deus. O israelita falando para Deus. Não nos salvará a Síria. Sabe o que significa isso? Não vou confiar no poder de ninguém. Historicamente, o povo de Israel, quando se via em situação difícil, ele se voltava para os países vizinhos e fazia politicagem, fazia acordos políticos, tanto na área econômica como na área militar. Estamos sendo invadidos, aí vamos buscar ajuda na Síria, vamos buscar ajuda militar na Síria, em vez de buscar ajuda em Deus. Sabe o que é isso? Buscar ajuda no homem e não buscar ajuda em Deus. Confiar no homem e não confiar em Deus. Confiar no político e não confiar em Deus. Trocar a confiança, colocar a confiança nas coisas humanas. Diga aí, a Síria não vai nos salvar não, quem vai nos salvar é Deus. Dizer lá, né? Vão é o cavalo para a guerra, do Senhor vem a vitória. O cavalo é forte, mas não vai fazer nada por nós não. O que ele diz aqui? Olha, não iremos montados em cavalos. Sabe que a lei do Velho Testamento proibia o israelita de multiplicar cavalos? Eles tinham que se virar com jumento. Por quê? Porque jumento simboliza a humildade.
E cavalo simbolizava a força, a glória dos reinos. E foi dito para o israelita que ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque a glória do israelita, a força do israelita era Deus. Ele tinha que andar na humildade, ele tinha que caminhar com o jumento para andar na humildade e ter a glória verdadeira que é a glória de Deus. Então nós vamos dizer agora, nós não iremos montado em cavalo. Por quê? Porque é isso. Porque um rei chamado Salomão, ele passou por cima da ordem do Velho Testamento e multiplicou cavalos no reino dele. E agora ele ficou com um reino glorioso, mas depois trouxe uma apostasia para o povo, porque o povo deixou de confiar em Deus e começou a confiar na sua própria força. Sabe o que é isso daí? O crente, depois de uma certa experiência, começa a confiar nele mesmo. Agora eu sou o cara. Só porque eu tive 2, 3 sonhos se cumpriu, agora eu sei mais do que todo mundo. Eu estou confiando agora na minha experiência, ninguém sabe mais que eu. Ninguém pode mais que eu. Não, vamos nos converter e dizer assim, olha, eu não vou andar montado em cavalo não. Eu vou andar montado em jumento, eu vou voltar na minha humildade. Eu vou andar na humildade, eu vou dizer, se eu tive vitória foi pela graça de Deus. Foi como o irmão Pedrosa, o pastor Pedrosa leu aqui na ceia de manhã, Paulo dizendo assim, olha, eu trabalhei mais do que todos eles, não todavia eu, mas a graça de Deus que está em mim. É a graça de Deus que te colocou aqui e te deu dom, te dá isso, te dá aquilo, é a graça de Deus. Então não vamos dizer fala assim, eu não vou andar montado em cavalo não vou andar na soberba não, vou andar na humildade. E a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus. Olha que ponto que chegou o povo de Israel. Construíram ídolos com as próprias mãos, estátua, e se inclinava diante delas e dizia, olha, foi você que fez isso por nós. Era Deus que tinha dado tudo e o ídolo recebendo louvor. Todo ser humano corre esse risco, viu? A igreja primitiva, depois de tanta bênção, caiu onde? Na idolatria. Está aí até hoje, a maior igreja cristã da terra é idólatra, que é o catolicismo apostólico romano. Caiu na idolatria, fez a mesma coisa do povo de Israel. E nós corremos esse risco. Começamos a achar que fomos nós, que são os dons, que a nossa capacidade. Começamos a idolatrar homens, começamos a idolatrar cantores, começamos a idolatrar pessoas com títulos. E somos chamados aqui, vamos dizer, olha, não vamos falar para a obra das nossas mãos, não. Você é o nosso Deus, não, de jeito nenhum. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus e só Ele merece a honra, a glória e o louvor. Aí ele diz aqui assim, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra órfão? O que é um órfão? É aquele que perde pai e mãe. Se o cara está sem pai e sem mãe, e é uma criança ainda, como que ele está? Numa situação crítica, não está? Ele vai precisar da misericórdia dos outros para sobreviver, para receber uma educação, e para ser alguém na vida, ele vai depender totalmente da misericórdia dos outros. Enquanto ele tem pai e mãe, o pai e mãe têm obrigação para com ele. Mas uma vez que ele perdeu pai e mãe, ninguém mais tem obrigação com ele. O que vai precisar é de alguém usar de misericórdia com ele. E Deus está nos chamando aqui, olha, se coloca no lugar de órfão. Se coloca no lugar de órfão e entenda uma coisa, que você precisa da minha misericórdia. Entenda uma coisa, você é carente da minha graça. Compreenda uma coisa, você está sozinho no mundo, sem pai, sem mãe. Na linguagem do ditado do mundo, aí você está no mato sem cachorro. Não tem ninguém por você. Rapaz, o diabo está
vá lá, rugindo como leão, e não tem ninguém por você. Homem não pode te salvar, apóstolo não pode te salvar, pastor não pode te salvar, família não pode te salvar. Você depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus. É desse jeito que nós temos que andar. Por quê? Porque Deus é o pai do órfão. Deus tem misericórdia do órfão. Deus tem misericórdia de nós quando nós nos colocamos como órfão na presença dEle, 100% dependente dEle. Independente do que temos possuído, do que temos alcançado. Somos órfãos e dependemos totalmente dEle. E é assim que Deus nos quer na sua mão. Assim que nós temos valor na mão de Deus, quando nós dependemos totalmente da sua misericórdia. Aí, versículo 4, começa um outro assunto no versículo 4. Eu sararei a sua perversão. Olha só, Israel, você precisa de cura. Povo de Deus, você precisa de cura. E a tua doença, médico não tem remédio não. Médico não tem remédio para a doença chamada pecado. Médico pode ser o médico maior do mundo, mas ele não tem doença para a doença da alma. Pode ser o maior psicólogo, não tem remédio para a doença da alma. O único que tem remédio para a doença da alma é o Senhor Jesus Cristo. Olha só, de manhã o pastor leu lá, né? Que aquilo que traz a cura para nós foi lançado em Cristo. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Jesus foi dilacerado. Jesus foi ferido com chicote. Por aquelas chagas lá, nós recebermos as curas. Era nós que merecíamos ser chicoteados, mas não ia adiantar Deus mandar o chicote em nós, porque não iria eliminar o pecado de nós. Então Deus pega e lança isso em Cristo, para que pelas pisaduras dele nós alcancemos a cura. E agora nós somos curados. Por quê? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O remédio aqui é algo chamado amor. E eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O remédio aqui é chamado amor. E é um amor que dentro da teologia calvinista é chamado amor incondicional. O que é incondicional? Aquilo que não impõe condição. Não é trazido condição para você alcançar esse remédio. Não é te colocada uma condição. Se chegasse para você e falasse assim, olha, você vai ser curado sim, mas em primeiro você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Essa salvação seria através da lei, porque a lei já deu tudo isso. A lei já prescreveu tudo isso. Mas o homem em si não tem condições de colocar a lei em prática. O único homem que colocou a lei em prática e viveu ela 100%, chama-se Jesus Cristo. E agora a salvação vem através desse homem chamado Jesus Cristo. E é dado para nós a receita, o amor de Deus. Incondicional. Não é pelo que você fez ou pelo que você vai fazer. O que você fez de errado no passado não conta, Deus anula. O bem que você vai fazer no futuro também não conta, porque isso não paga o amor de Deus. É de maneira gratuita. E é de maneira gratuita para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que todos sejam salvos da mesma maneira, através do amor de Deus. O amor de Deus, que pega o pecado e castiga em Cristo, é que nos salva, a mim e a você. E nós somos salvos por esse amor incondicional, não tem condições. Você não vai fazer nada para pagar ele, e o Evangelho não te chama para pagar ele, o Evangelho te chama para acreditar nele e louvar a Deus por esse grande amor. É isso que é o Evangelho. A boa notícia chama você não para fazer um pagamento, mas para agradecer algo que já foi pago.
algo que já está pago. Eu sararei a sua perversão e voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Versículo 5. Eu serei para Israel como orvalho. Aqui está agora uma bênção. Orvalho. Para que serve orvalho? Para regar as plantas, para trazer água para as plantas, para trazer um refrigério para as plantas. Traz um refrigério para o campo. Orvalho, para mim, para você, traz um refrigério para a nossa alma. Sabe aquela alegria de sentir-se perdoado? O pecado foi tirado de sobre nós e agora eu estou perdoado. Agora eu não tenho mais que acertar conta com Deus, a conta já foi acertada. O Evangelho traz esse orvalho para a nossa alma. O Evangelho traz o orvalho para o nosso coração e vai regando o nosso coração. O orvalho nunca deixa de cair, não é isso? Você pode madrugar no campo, está toda manhã lá o orvalho nas folhas, o orvalho nas plantas. O orvalho nunca cessa de cair na igreja. Toda manhã a igreja está orvalhada pela graça, orvalhada pela palavra. Deus, através do Espírito Santo, tem trazido o orvalho para mim, para você, e tem refrigerado a nossa alma. Comece a ler Atos dos Apóstolos. A pregação lá, primeira lá, de Pedro, olha, arrependei-vos para que vos venha tempo de refrigério. O arrependimento traz esse refrigério, traz esse orvalho para a alma, e o nosso coração é limpo, o nosso coração é lavado, o nosso coração é alegrado por essa presença do orvalho na minha e na tua vida. E eu serei para vocês como orvalho, não porque vocês merecem, mas porque eu amo vocês. Não é o bem que vocês vão fazer, não. Não é o jejum, vocês têm que jejuar assim. Não é, vocês têm que orar assim, mas não é a oração. Nada serve como pagamento. A minha graça vai trazer todo dia o orvalho. Tem gente que olha para o campo e agradece ídolo, agradece isso, agradece aquilo, mas nós olhamos para o orvalho de Deus e agradecemos a Deus que pela sua graça tem mandado esse orvalho para nós. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio. Mais uma bênção aqui. Se tem orvalho, se tem água, a planta vai crescer. Se a planta vai crescer, vai dar flor, não vai? Flor, vai ficar bonito, não vai? Rapaz, a mulher fica na maior alegria. Como diz lá, né, o Juvenal, ela fica meia besta. Quando a planta lá no vaso começa a colocar a flor, ela chama a gente, vem ver, olha, tá dando um filhinho. Tá nascendo um filhinho ali, olha. Mas ela fica contente, não fica? Deus olha para a igreja assim e fala, ela vai florescer, e Deus fica contente com a flor. Você vai florescer sim, viu? O orvalho tem caído na tua vida, e é lei da natureza. Teve orvalho, teve água na planta, ela floresce, não é isso? É lei da natureza. É lei da natureza do Espírito Santo no nosso meio. Desceu o orvalho, e se descer o orvalho, ela vai produzir flor. A não ser que seja espinheiro. Se for espinheiro, vai produzir espinho. Mas se é flor, se é planta de boa qualidade, vai dar flor, vai ficar bonito a igreja. A igreja vai florescer, vai chegar a primavera. E chegando na primavera, é só flor na igreja. O que a noiva canta lá em Cantares? Chegou a primavera, é tempo de cantar. Olha, a pombinha está cantando no nosso jardim. O jardim floriu. E depois que dá a flor, o que dá? Olha só. E florescerá como o lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. Falou de beleza, que é flor. Agora está falando de raiz. O que raiz lembra? Firmeza. Firmeza, raiz dá firmeza para a planta, não é? Afinal de contas, nós temos 4 estações. Tem primavera, depois começa o outono, depois vem o inverno.
E a planta resiste. Por que a planta resiste? Porque ela tem raiz. Se não tiver raiz, não resiste não. Mas Deus está falando, está prometendo que vai dar flor e que a raiz vai crescer, vai aprofundar no chão, vai aprofundar na palavra. A palavra vai fazer efeito no teu coração, a doutrina vai fazer efeito. Você vai crescer na doutrina, você vai crescer na verdadeira doutrina de Deus, você vai crescer na palavra, você vai criar raiz no Evangelho. Não é qualquer coisa que vai tirar você da fé, não. Nada vai tirar você da fé, não. Vai ter raiz profunda e o diabo vai vir tentar, vai vir o outono, vai vir o inverno, mas a primavera vai vir de novo e depois vai dar mais flores ainda. Sabe por quê? Porque você tem experiência, porque você tem raiz agora, porque você vai estar com profundeza no Evangelho, na palavra de Deus. Você criou raiz. E depois tem mais bênção aqui. Estender-se-ão as suas vergônteas. O que é isso aqui? Aqui a tradução aqui está complicada. Outra tradução fala ramos. Depois que cria raiz, depois que dá flor, uma coisa que acontece é essa árvore espalhar ramos. Ela fica bem encorpada, não fica? Cria aqueles galhos enormes, não é isso? Mas fica bonito, né? Você olha de longe assim, está tudo verdinho, está belo, está bonito. Sabe o que é isso daí? Para nós? Influência. Influência. A árvore agora está influenciando. Ela tem ramo. Se ela tem ramo, vem para ela o quê? Passarinhos. Para fazer o que nela? Ninho. Tem serventia, tem influência. Se ela tem ramo, vem alguém para debaixo dela, para quê? Para se proteger do sol. A igreja produziu ramos. Olham de longe e falam, lá tem bênção. Deus está operando lá. Aquela igreja tem crescido. Aquela igreja, Deus está de verdade naquele lugar lá. O pessoal está começando a ver ramo. E se tem ramo, vai ter fruto também, não tem? Se está bonito, vai produzir. Se está bonito, se o negócio está bonito, vai produzir. Então vamos caminhar aqui. E a sua glória será como da oliveira. Vai criar ramo e agora a sua glória vai ser como da oliveira. O irmão aqui não leu aqui o capítulo 15 de João? Toda vara em mim, todo ramo colocado em mim, dá fruto. Dá fruto o quê? Se é oliveira, produz oliveira. Oliveira que fala do quê, rapaz? A oliveira fala, uma das coisas próprias da oliveira é longevidade. Sabe que aquelas oliveiras lá onde Cristo passou lá no Getsêmani, segundo os estudiosos que vão viajar lá, a oliveira existe até hoje? A oliveira existe até hoje, ela dura 1000 anos, 2000 anos. Ela dura e nunca para de produzir. Igreja, você vai produzir na eternidade. Igreja, você começa a produzir aqui e termina na eternidade. E na eternidade você não para de produzir. Deus te promete eternidade com Ele, longevidade, viver para sempre com Ele. A tua glória será da oliveira, longevidade para todo sempre, viver com Ele na eternidade. Produzir com Ele na eternidade. A oliveira é símbolo do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. O azeite é símbolo de cura. A igreja tem cura. A igreja traz cura. A igreja traz libertação. A igreja traz resposta da oração. A tua glória vai ser grande. Deus vai dar a glória da eternidade, a glória da ressurreição. Ter um corpo igual ao de Cristo, igual o pastor pregou hoje de manhã. A tua glória será como da oliveira. O seu odor como o do Líbano. Toda flor produz algo que se chama perfume, não produz? Você vai produzir perfume. Não está escrito lá que nós somos o bom cheiro de Cristo? Nos que se perde, cheiro de morte. Mas nos que são da vida, cheiro para a vida. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Onde passamos, quem é do diabo nos repugna. E graças a Deus por isso. Não fica triste com isso aí não, viu?
Porque treva não se mistura com luz, não. E luz não se mistura com trevas, não. Mas quem é da luz, até no ventre da mãe, é igual no caso de João Batista e o Senhor Jesus Cristo. Quando as duas grávidas se encontraram, o que João Batista fez no ventre? Jogou bola, chutou para todo lado. Até no ventre o camarada já tem bom cheiro de Cristo. Rapaz, é que você não sabe, você nunca percebeu, mas lá no ventre da tua mãe você já tinha cheiro de Cristo, porque você é de Cristo desde lá. Você é de Cristo desde a eternidade, rapaz. Você tem algo diferente na vida, você tem o perfume de Cristo na vida. Deixa o vento, o que a noiva fala lá? Vem vento e sopra no jardim. Para quê? Para espalhar o cheiro. Vem vento do Espírito Santo e sopra na igreja. Para quê? Para espalhar o cheiro. Vai espalhando o cheiro por aí. Quem é da morte vai correr longe, mas quem é de Deus vai sentir o cheiro e vai vir. Mas da onde que está vindo esse cheiro bom? É de lá, vamos lá. Você vai ter o bom cheiro, o cheiro do Líbano. Cheiro das flores, onde estão os melhores perfumes. Onde se tiram os melhores perfumes das árvores. As essências, sai lá da árvore, sai da planta. A essência sai de você. A essência do perfume de Cristo sai de nós, sai de você. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Nós não falamos de ramos? Toda árvore produz ramo. E o camarada vem e se assenta embaixo da sombra, porque na sombra está tendo uma proteção contra o sol. A sombra é gostosa, não é? Vem os camaradas, visita a igreja e falam, aqui tem algo diferente. Aqui tem uma sombra boa. E passa e volta. Experimentou da sombra, volta. Aqui está dizendo, os que passaram e experimentaram da sua sombra, foram em outro lugar, mas vão voltar. Noé soltou a pomba e a pomba voltava, não voltava? Soltou o corvo foi embora. Mas soltou a pomba voltou. A pomba ia e voltava. Aqui tem sombra. As pessoas vão voltar. Você tem sombra. As pessoas vão voltar. Vão falar, aquele camarada a gente pode recorrer a ele, que ele ora e Deus responde. Não é isso, pastor Oswaldo? Você orou por mim, tem sombra. Você orou por mim, tem sombra. A igreja tem sombra, a igreja faz sombra no meio do deserto. O sol está causticante, mas a árvore está lá dando sombra para todos. E a igreja é essa sombra. A igreja dá essa sombra. Sabe por quê? Porque a promessa está aqui, A promessa está aqui, não é por causa de mim e de você não, mas o amor de Deus que faz isso na minha e na tua vida e dá sombra na igreja. E nós somos sombra. Como o trigo, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Memória. O que é isso? Coisa que fica para sempre. Tentam apagar, mas não conseguem. Mas tentam, rapaz. Faz um livro de história lá e não coloca seu nome. Olhei assim, pastor, mas não colocaram o nome do camarada. Mas não adianta, o que está de memória, está de memória. Foi Deus que colocou e ninguém tira. Deus está dizendo aqui, olha, vai servir de memória. Vai ficar para a memória as tuas obras, embora você não mereça e não traz salvação, mas está escrito aqui que vai ficar para a memória. É por isso que a gente tem que entender as escrituras, porque às vezes a gente lê um texto desse aqui e fala, olha, se você não fazer boa obra, você não vai ser salvo. E não tem nada disso aqui não. Aqui o negócio está dizendo que vai ficar para a memória, porque está fundamentado no versículo 4 lá, que é por causa do amor de Deus, e você vai fazer algo de bom, vai ficar para a tua memória, mas não é porque você merece, é por causa da graça de Deus, e vai ficar para a memória. Ninguém apaga, ninguém tira.
O que você fez para Deus, ninguém apaga e ninguém tira. Deus aceitou porque Ele quis aceitar, porque é graça dEle, porque é misericórdia dEle, e ninguém tira mais. Já está computado no céu e ninguém apaga, e ninguém tira. E Ele continua dizendo aqui, Efraim dirá, que mais eu tenho com os ídolos? Eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a freia verde, de mim é achado o teu fruto. O irmão aqui não leu aqui o capítulo 15, aqui que o camarada tem que produzir fruto? Mas é uma lei da natureza. Produziu flor, aprofundou a raiz, criou mais galho ainda, a colheita é maior. A colheita é maior, agora o camarada vai produzir fruto. Por quê? Porque é a lei da natureza. Você não, Jesus disse, olha, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Memória para sempre, produção garantida, porque a árvore é boa e é da natureza produzir coisa boa, e você vai produzir coisa boa. Deus vai fazer você produzir coisa boa, e os caminhos de Deus são retos, e só vai andar nele quem é justo, quem é transgressor cai nele. Não adianta querer vir aqui fingir. Não, o fingimento logo passa e cai. Mas o que é verdadeiro permanece e continua caminhando. E você é verdadeiro e vai continuar caminhando, porque Deus fez você verdadeiro e Deus te plantou de verdade na casa dele, e que Deus abençoe a tua vida. Amém?